Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje é a leitura do livro do Pentateuco, de Mackintosh, a partir desse ponto. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem interromper. Vamos lá, irmãos. Vou ler um pouquinho antes, né? Só para a gente pegar. Lá aprendemos o que é a carne. Lá, a natureza se revela plenamente em todas as suas fases. Às vezes, repleta de covarde incredulidade, outras vezes, repleta de falsa confiança. Em Cádiz, recusando-se a subir quando ordenado. Em Ormar, insistindo em subir quando proibindo. Assim, os extremos se encontram nessa natureza maligna que o escritor e o leitor carregam consigo, dia após dia. Mas há uma lição especial, querido leitor cristão, que devemos procurar aprender completamente antes de partirmos de Ormar. E é esta a imensa dificuldade em caminhar com humildade e paciência na senda que o nosso próprio fracasso tornou necessária. A incredulidade de Israel, ao recusar-se a subir à terra prometida, tornou necessário, nos desígnios governamentais de Deus, que eles se afastassem e vagassem pelo deserto durante 40 anos. A isso, eles não quiseram submeter-se, resistiram, não conseguiram curvar o pescoço ao jugo necessário. Quantas vezes isso acontece conosco? Falhamos, damos um passo em falso, nos metemos em circunstâncias difíceis como consequência, e então, em vez de nos prostrarmos humildemente sob a mão de Deus e buscarmos andar com Ele, em humildade e quebrantamento de espírito, ficamos inquietos e rebeldes. Brigamos com as circunstâncias em vez de nos julgarmos e buscamos, por nossa própria vontade, escapar das circunstâncias, em vez de aceitá-las como uma consequência justa e necessária de nossa própria conduta. Novamente, pode acontecer que, por fraqueza ou falha de um tipo ou de outro, nos recusemos a assumir uma posição ou caminho de privilégio espiritual. E com isso, sejamos rebaixados em nosso curso e colocados em uma posição inferior na escola. Então, em vez de nos comportarmos com humildade e nos submetermos com mansidão e contrição, a mão de Deus, presumimos, nos impor a imposição. Fingimos desfrutar do privilégio e reivindicamos poder, o que resulta na mais humilhante derrota e confusão.
Vou reler essa parte aqui, irmãos, que eu comi aqui a vírgula. Em vez de nos comportarmos com humildade e nos submetermos com mansidão e contrição à mão de Deus, presumirmos nos impor a posição, fingimos desfrutar do privilégio e reivindicamos poder, o que resulta na mais humilhante derrota e confusão. Essas coisas exigem nossa mais profunda reflexão. É uma grande conquista cultivar um espírito humilde, um coração contente com a fraqueza e o desprezo. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Um espírito pretensioso, mais cedo ou mais tarde, será abatido. E toda falsa presunção de poder deve ser exposta. Se não houver fé para tomar posse da terra prometida, não resta, não resta outra alternativa senão trilhar o deserto em mansidão e humildade. E bendito seja Deus, nós o teremos conosco nessa jornada pelo deserto. Embora não tenhamos e não possamos tê-lo conosco em nosso caminho escolhido por nós mesmos, de orgulho e presunção. Jeová recusou-se a acompanhar Israel até a montanha dos amorreus, mas ele estava pronto para voltar em sua graça paciente e acompanhá-los por todas as suas peregrinações no deserto. Se Israel não quisesse entrar em Canaã com Jeová, ele voltaria para o deserto com Israel. Nada pode superar a graça que resplandece nisso. Se eles tivessem sido tratados de acordo com seus merecimentos, poderia ao menos ter sido deixados vagando sozinhos pelo deserto. Mas bendito seja para sempre o seu grande nome. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Seus pensamentos não são como os nossos pensamentos, nem seus caminhos como os nossos caminhos. Apesar de toda a incredulidade, ingratidão e provocação demonstradas pelo povo, apesar de seu retorno ao deserto ter sido fruto de sua própria conduta, Jeová, em sua graça condescendente e amor paciente, voltou com eles para seu companheiro de viagem. Voltou com eles para ser seu companheiro de viagem por 40 longos e árduos anos no deserto. Assim, se o deserto prova o que o homem é, também prova o que Deus é. E, além disso, prova o que é a fé, pois Josué e Caleb tiveram que retornar com toda a congregação de seus irmãos incrédulos e permanecer por 40 anos longe de sua herança, embora eles próprios estivessem plenamente preparados pela graça
para subir à terra. Isso poderia parecer uma grande dificuldade. A natureza poderia julgar irracional que dois homens de fé tivessem que sofrer por causa da incredulidade de outras pessoas. Mas a fé pode se dar ao luxo de esperar pacientemente. E, além disso, como poderiam Josué e Caleb reclamar da longa marcha, quando viam Jeová prestes a compartilhá-la com eles? Impossível. Eles estavam preparados para esperar o tempo de Deus, pois a fé nunca tem pressa. A fé dos servos bem poderia ser sustentada pela graça do Mestre. Dá um tempinho aqui. Irmãos e irmãs, se a leitura estiver muito rápida, por favor, avise. Uma coisa é certa, né? Eu creio que eu já falei aqui, desde que nós iniciamos aqui o estudo do Pentateuco, e como estamos lendo o Antigo Testamento, o irmão Macintosh, né? Ele sempre, através do Antigo Testamento, sempre revela a graça, né, de Nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Eu falo isso porque, na maioria das vezes, quando queremos falar do Antigo, né, usamos muito para repreender, né, para exortar, né. E o irmão aí, ele realmente, por fé, podemos dizer que foi dirigido, né, para escrever esse livro. Um ponto também, irmãos, que é interessante refletir, que o escritor traz aí, acho que já até falamos sobre isso em outras lives, mas é uma questão realmente que é necessário estarmos sempre fazendo uma reflexão, né, um auto-julgamento, porque uma faceta talvez das mais graves ou importantes da natureza caída do homem, do pecado, do homem pecador, que é a questão da altivez, a soberba, né, o orgulho. Nós vamos sempre encontrar na palavra, né, que desde Satanás, quando peca, né, isso está impregnado, né, nessa natureza maligna. E o mais sincero, o mais fiel cristão, ele sempre vai passar, mesmo ele pode passar, em algum momento, mesmo conhecendo a palavra e tudo, por situações em que este pecado se manifesta. Porque ele está muito intrínseco nele, a natureza caída. E aí o escritor chama a atenção quanto a isso, né, quanto ao orgulho e tudo. Então vale a pena a gente sempre fazer uma reflexão, um auto-julgamento acerca disso, nas circunstâncias, né? Às vezes, inclusive, isso é tão sutil que pode acontecer e a gente não percebe que aquilo ali aconteceu, que ele foi manifestado, porque pode ser manifestado de várias maneiras, a altivez, o orgulho, a soberba, né, que tudo isso
confiança própria, exaltação, ausência de Deus, mesmo sendo salvo, mas uma ausência de Deus, e uma presença marcante da natureza caída. E que ainda está em nós, né? A natureza caída. Então, realmente é interessante, sempre que eu vejo esse tema em algum lugar, ou na própria palavra, ou em algum escrito, eu costumo parar e refletir, porque eu conheço a natureza, né? Nós conhecemos, né? O Espírito Santo nos mostra quem nós somos, quem é a natureza, né, maligna, e onde ela mais atua, e a forma mais sutil que ela atua, e que às vezes fica imperceptível naquele primeiro momento, né? Se dermos lugar e com comunhão, o Espírito Santo nos mostra que aconteceu ali. Essa faceta do pecado apareceu, né, em alguma situação, em algum momento. Então vale a pena pensar sobre isso, refletir. E a gente vai encontrar vários versículos, né? Deus, como já o próprio escritor colocou aí, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Tem vários, né? Lembrei de dois aqui, mas tem mais falando sobre isso. Então, e a gente vai ver histórias bíblicas também sobre homens de Deus que passaram por situações assim, né, onde havia ali uma altivez, havia uma exaltação, havia um domínio, uma confiança muito grande em si mesmo, né, e não no Senhor. Porque a confiança, a fé não tem lugar para duas pessoas. Ou você confia no Senhor, ou você confia em você. Então, só podemos confiar no Senhor, né, e não em nós. Só, claro, não é fácil isso, realmente é uma obra do Espírito Santo, né, nos aperfeiçoando, é o dia a dia, é conhecendo a verdade, é conhecendo acerca do tema e dando lugar e desejando fazer a vontade do Senhor, com certeza ele vai clareando mais e mais para nós, né? E o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando para que a gente não fique cometendo esse erro, esse pecado que é gravíssimo, né? Certamente ele foi o primeiro lá no céu com Lúcifer e se espalhou aí nesse, por assim dizer, DNA, né, contaminado. O irmão colocou aqui Salmo 118, 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Creio que em base aí o que o irmão Isaac também trouxe. E aí podemos dar continuidade no próximo capítulo. Lembrando, irmãos, que esse capítulo, né, que nós acabamos agora de ler, falou muito da rebeldia e da incredulidade, né, de Israel, né? E o irmão, como eu já tinha falado, no finalzinho, ele revela que o Senhor, mesmo diante de inúmeras e inúmeras condutas de rebeldia e incredulidade, o Senhor foi fiel, né? Fica à vontade, irmão Leôncio. Só um ponto aí, irmãos, que não está, como o assunto aí é a fé, né, e a incredulidade, eu me lembrei aqui de Judas, no capítulo, no versículo 3 e 4, que vai falar sobre batalhar pela fé, né? Se o irmão quiser colocar lá, tem mais outras passagens aqui. Repete aí, por favor. Judas, no versículo 3 e 4.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos irmãos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, Jesus Cristo. E Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, só esse ponto aí, irmão, acerca da fé, porque a gente vê aqui na palavra de Deus várias exortação, né? Essa passagem de Judas aí, e aí a gente vê até a preocupação de Paulo aí também, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 5, ele tinha essa preocupação com os cristãos, mesmo sinceros, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, a gente observa, né, que tem essa questão aí da fé, que os apóstolos tinham esse cuidado, né? E aí nós vamos ver o exemplo também de Timóteo, onde, não sei se foi Mineu Alexandre, perverteram a fé de alguns. Eu estava tentando me lembrar aqui essa passagem também de Timóteo, porque o falso ensino, né, pode perverter a fé das pessoas. E aí é uma questão que eu também não vou saber explicar. Aí, se algum irmão, irmão Isaac ou algum outro irmão aí tiver o entendimento, essa passagem é Timóteo. Agora eu estava lendo ela aqui ontem, acabei esquecendo a passagem que fala que a palavra desse vai como gangrena, que perverteram a fé de alguns. E aí eu acabei me esquecendo que era outra passagem que estava em mente, que também fala acerca da fé, né? Ou seja, pessoas que vão falar coisa em desacordo com a palavra de Deus e vai perverter a fé de alguns. E aí, voltando nesse caso, esse irmão colocar aí, me lembrar aí, que eu também dei um branco aqui agora. Segunda Timóteo, capítulo 2, tem essa passagem aqui, né? E a palavra deles verá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e pervertendo a fé de alguns. Exatamente. Então, essa questão da fé, né, a gente vê pela palavra de Deus que se um cristão ele creu no Senhor Jesus, ele vai ser salvo muitas das vezes, mas se ele estiver seguindo falsas doutrinas e falsos irmãos, a fé dele vai estar pervertida, né? Não vai, vamos dizer assim, não vai estar numa fé perfeita. Então, é até uma questão que eu não tenho muita compreensão, mas se os irmãos tiver aí. E aí, só para repetir como é importante esse passagem de número aí, que falou sobre a incredulidade, nós já até comentou sobre isso certa vez, mas a 1 Coríntios também 10, que serve de aprendizado, né? 1 Coríntios 10, acho que vai do versículo 7 ao 13. Então, 1 Coríntios. Isso.
É sempre a gente estar repetindo, né? Versículo 10, do versículo 7 ao 13, eu acho. Do 7 ao 13? Isso. Vou começar aqui do 6, né? E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, ore, não calha. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Até aqui, irmão. Isso, na verdade, era só até o versículo 11, já tava bom, mas passou esses 2 versículos aí, mas é só para dar um acréscimo aí no que o irmão Isaac estava falando, né? Que é o oposto, né? A incredulidade vai trazer todos esses problemas, até numa pessoa que seja salva, por exemplo. Porém, a fé é o oposto dessas passagens. E o que a gente observa que Judas fala, o apóstolo Paulo também tem essa preocupação, é que ensinadores da palavra de Deus que não esteja fundado na sã doutrina, os seguidores dessa, vamos dizer assim, claro que nós somos seguidores do Senhor Jesus, né? Mas se nós estivermos num segmento de doutrina que não seja de acordo com a palavra de Deus, então essa fé ela vai estar pervertida, ela não vai ter uma fé perfeita. Me falha a memória, tem até uma passagem que o apóstolo Paulo fala nisso, a fé perfeita. Mas era só esse ponto aí, acerca da fé. Então, irmãos, eu acredito o seguinte, certamente existem alguns tipos de fé. Então, a fé salvífica, né? Salvífica, por exemplo, essa não tem como ser alterada, entendeu? Porque a fé que Jesus morreu na cruz, que levou os seus pecados todos e que ressuscitou ao 3º dia, que está à destra de Deus, para a sua justificação, é a fé no Evangelho, né, no testemunho de Deus, que é o seu Filho morto pelos homens, né, pelos seus pecados, para trazer a vida eterna, a salvação. Essa fé, ela é igual para todos, certamente, é assim que eu acredito, e ela é inalterada, é na mesma medida e não tem como perverter, não tem como alterar, não tem como fazer nada, ela nem aumenta, nem diminui, ela é única. Agora, as escrituras vai falar também de outro tipo de fé, né? Eu vou falar de fé sobre dons, né? Sobre dons de cura e tal, medida de fé. E aí vem a fé também da questão da doutrina, do conjunto de ensinamentos, né? Da palavra de Deus. E aí sim, isso aí tem variações, não é igual para todos, então isso aí certamente pode ser alterada. Então, de acordo com como você está aprendendo a palavra, isso pode ter, sim, alterações. Por isso que, certamente, Emineu, né, Emineu e Fileto, ele ia perverter a fé
E se a gente vê como foi lido até um pouco antes, estava falando sobre doutrinas, se não me falha a memória, sobre ressurreição. E então, no que ele estava pervertendo a fé? Acerca dessa doutrina, não acerca da salvação. Então, só para a gente separar isso, eu não sou um cara que domino muito esse assunto de fé, mas um pouco que eu entendo é isso. A fé salvífica realmente não tem como alterar, como eu falei anteriormente. Mas a fé em alguma doutrina, em algum ensinamento, sim, isso pode ser pervertido, como infelizmente a maioria dos cristãos vive com essa fé pervertida até hoje. Graças a Deus, porque podemos, por fé, a gente pensar a mesma coisa, né? Eu estava pensando nessa diferença de fé que o irmão Isaac acabou de trazer, né? E essa fé é uma fé que foi nos dada pelo nosso próprio Deus, lembrando que a palavra diz, né, que a fé não é de vós, é dom de Deus, a fé da salvação. Mas diferentes dons da fé, como o próprio irmão acabou de falar, eu falo até para mim primeiro, para a gente ter muito cuidado, principalmente na questão da fé na doutrina, do que nós somos exortados, né? Às vezes, a doutrina está falando isso aqui para a gente e a gente quer ainda jogar para baixo do tapete, né? Aí eu falo, cada um julgando a si mesmo. Devemos ter muito cuidado, porque a palavra ela nos exorta, ela nos consola e muitas das vezes, quando a doutrina, né, vem para nos corrigir de algo e a gente primeiro age com um coração rebelde e tenta tampar o sol com a peneira, isso é resultado que o irmão Leônidas trouxe, né? Isso vai se tornar uma incredulidade e nós vamos perdendo o, não o vínculo, não é o vínculo, mas assim, o irmão Leônidas falou uma palavra aí, nós vamos nos afastando das coisas de Deus, né, irmãos? É como se fazemos, às vezes, podemos estar em comunhão, podemos estar indo na reunião de assembleia e essa rebeldia aquilo que nos exorta, isso vai nos tornando incrédulos, porque não estamos nos julgando. Continuando aqui, então, compartilhar aqui o livro, mais uma vez. Entramos agora aqui no capítulo 15 de Números. As palavras com que nosso capítulo se inicia são particularmente marcantes quando consideradas em conjunto com o conteúdo do capítulo 14. Ali, tudo parecia sombrio e sem esperança. Moisés
teve que dizer ao povo, abre aspas, não subam, pois o Senhor não está entre vocês, para que não sejam derrotados pelos seus inimigos. Fecha aspas. E novamente, o Senhor lhes dissera, abre aspas, tão certo como eu vivo, assim farei a vocês conforme vocês falaram aos meus ouvidos. Os seus cadáveres cairão neste deserto. Certamente, vocês não entrarão na terra que eu jurei dar-lhes para habitarem. Quanto a vocês, os seus cadáveres cairão neste deserto. Fecha aspas. Isso quanto ao capítulo 14, mas assim que abrimos a sessão que temos diante de nós, como se nada estivesse acontecido, e embora tudo estivesse tão calmo, tão luminoso e tão certo quanto Deus pudesse fazer, lemos palavras como estas, abre aspas. O Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos dou, fecha aspas, etc. Né? Esta é uma das passagens mais notáveis de todo este livro maravilhoso. De fato, não há em toda a extensão do livro uma passagem mais completamente característica, não apenas de números, mas de toda a obra de Deus. Quando lemos a solene sentença, abre aspas, não entrareis na terra, fecha aspas. Qual é a clara lição que ela nos transmite? A lição que tão lentamente aprendemos da completa inutilidade do homem. Abre aspas. Toda a carne é erva, fecha aspas. Por outro lado, quando lemos palavras como estas, abre aspas, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos dou, fecha aspas, qual é a preciosa lição que elas nos transmitem? Certamente que a salvação vem do Senhor. Em uma passagem, aprendemos sobre a falha do homem. Na outra, sobre a fidelidade de Deus. Se considerarmos a perspectiva do homem, a frase é, abre aspas, sem dúvida, não entrareis na terra, fecha aspas. Mas, se considerarmos a perspectiva de Deus, podemos inverter a situação e dizer, abre aspas, sem dúvida, entrareis, fecha aspas. Assim, se apresenta na cena diante de nós. E assim, se apresenta em todo o volume da inspiração, do princípio ao fim. O homem falha, mas Deus é fiel. O homem perde tudo, mas Deus recupera tudo. Abre aspas. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Fecha aspas. Precisamos percorrer o cânone inspirado para ilustrar e provar isso. Precisamos percorrer o cânone inspirado para ilustrar e provar isso. Precisamos
remeter o leitor à história de Adão no paraíso ou à história de Noé após o dilúvio? Ou a história de Israel no deserto? Israel na terra prometida? Israel sob a lei? Israel sob o cerimonial levítico? Devemos nos deter no registro do fracasso do homem nos ofícios proféticos, sacerdotal e real? Devemos apontar o fracasso da igreja professa como um instrumento responsável na terra? O homem não falhou sempre e em tudo? Infelizmente, sim. Irmãos, são 9h03, né? Então, podemos dar continuidade, né, na próxima sexta, assim o Senhor permitindo. Só marcar aqui, né? Então, iniciamos aqui o capítulo 15 do livro Números do Pentateuco do irmão Macintosh. Vou botar aqui para a tela do Meet, tirar aqui a gravação.